Olá, crianças, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa aula de história, a aula de número 5 do nosso caderno pedagógico. Estejam já com ele aberto aí. Nós vamos falar sobre circulação de pessoas e transformações no meio natural. Nós já sabemos que o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral aportou aqui no Brasil, achando que ele tinha chegado às Índias, né? Daí deu o nome dos nossos habitantes locais de índios. Lembram disso, né? Então a população brasileira começou a se estabelecer no litoral, ou seja, na praia, né? Naquela região de praia, na região de litoral, em toda a costa do Brasil foi se espalhando a população brasileira. Com a necessidade de se desvendar os mistérios do interior do Brasil, houve grandes expedições para o interior do Brasil chamado de bandeiras. E quem levavam essas bandeiras eram os bandeirantes. Eles iam abrindo caminho pela mata, né? De que forma, Timácio? Jogando as árvores no chão, né? Abrindo trilhas no meio do mato, para poder chegar no interior do Brasil. Essa caminhada dos bandeirantes deixou rastros de destruição, ou seja, a floresta caída no chão, índios que eles encontravam pelo caminho, que resistiam à investida dos bandeirantes, eram mortos. Então não foi uma coisa muito ruim esse processo de colonização e de movimento do litoral para o interior do Brasil. Para poder gerar lucros para a coroa portuguesa, né, os portugueses que se instalaram no litoral começaram a explorar uma madeira que era muito valiosa na Europa e que tinha aqui no Brasil, né, da cor de brasa, chamado pau-brasil. Daí o nome da nossa terra, né, vem dessa madeira. Essa madeira que, quando cortada, né, no meio, revela no seu tronco uma cor alaranjada, cor de brasa, quase vermelha. Essa cor, esse pigmento que era retirado dessa madeira, era vendido muito caro, tinha um valor muito alto na Europa e era usada a tinta para poder tingir os tecidos da nobreza. Então, com esse primeiro, né, grande produto de exploração, né, nós ficamos, nós não, né, os portugueses daquela época desmataram bastante as matas de pau-brasil que, que iam do interior para do litoral para o interior. Esse movimento constante de exploração foi acontecendo ao longo dos séculos, né? O Brasil deixou de ser colônia, passou a ser um império, não é? Lembra com a fuga da família real para o Brasil? Nós tivemos a família real aqui no Brasil e essa ideia da exploração, de derrubar a mata, de queimar a mata para transformar os espaços, abrir vilas, abrir ruas, abrir estradas, fazer pastagem para o gado. Né? Essas ideias de exploração vêm desde a época de Cabral, passando pela época do Império, aí chegou na época da República. Isso não mudou, isso só se intensificou. E o que acontece, né? Qual que é a consequência do desmatamento e da queimada? É esse clima desorganizado que a gente tem no nosso país hoje. Nosso país é um país de proporção continental, é muito imenso, mas antes nós tínhamos estações definidas, né, nas regiões, né, porque por ser um país continental, cada região, né, a parte norte do Brasil tinha um clima mais quente e úmido, e a parte do sudeste para o sul era um clima úmido, mais ameno, mais frio, né, até chegar ao sul do Brasil. Bom, e com esse desmatamento todo, a gente já sabe que aonde não há mata, não há água, e aonde não há mata, há calor, né? Então, vocês percebem que nas cidades, principalmente nas cidades litorâneas que se formaram, né? E nas cidades do interior, onde o concreto armado ocupou o lugar das florestas, o calor é muito grande. Isso tem um nome científico chamado ilhas de calor. Nós recentemente temos acompanhado na televisão, até com muito espanto, os desmatamentos que estão acontecendo de forma
desenfreada, sem freio, na Amazônia, no nosso Pantanal, e as queimadas e o desmatamento na Mata Atlântica, que acontece desde a época de Cabral até os dias atuais, né? Isso não para, não para. E por mais que a gente clame por mudança, parece que os nossos governantes não acordaram ainda para a realidade da preservação da floresta, da preservação dos animais e da preservação dos bichos. O fenômeno atual é o famoso agronegócio. O que é o agronegócio, tio Márcio? O agronegócio é, na verdade, uma política financeira que visa o quê? Principalmente nas regiões lá do Pantanal e lá na Amazônia, né? Derrubar a floresta, queimar a floresta, para poder fazer plantações de soja, de milho, criação de gado, fazer a pecuária, né? Isso daí é o famoso agronegócio. Isso gera riqueza para o país? Claro que gera, né? Claro que gera. O agronegócio hoje é a mola mestra da economia do nosso país. Mas em compensação, em contrapartida, enquanto gera riqueza, também gera destruição. Olha as imagens aí na nossa parede mostrando para vocês. Muitos animais, né, muitas plantas, muitos vegetais estão entrando em extinção por causa dessa queimada legalizada, institucionada pelos governos que passaram aí pelo nosso país. Está na hora de dizer um basta a isso tudo, né? Está na hora da gente acordar para a realidade da preservação da natureza. Preservar hoje é garantir água para o futuro, é garantir ar puro para o futuro, é garantir sobrevivência no futuro. Preservar hoje as matas, preservar hoje os nossos animais, é ter capital, ter patrimônio natural que vai elevar o nome do nosso país a uma categoria, a um patamar maior no mundo afora. Então cabe a gente fazer a nossa parte, tá certo, crianças? Bom, com base nas explicações que eu passei sobre agronegócio, sobre desmatamento, desde a época do Brasil colônia até os dias atuais, vocês têm 3 textos, né, que eu não vou ler para vocês dessa vez. Nessa aula de número 5, né, o primeiro texto chamado As Transformações no Meio Natural e Suas Consequências. Se vocês quiserem parar o vídeo agora para poder ler o texto, pode, tá bom? Parem o texto e deem uma lida no vídeo. Assim que vocês terminarem de ler o vídeo, vocês despausem o texto para a gente continuar com a nossa aula. Pausem o texto, então. Continuando, vem o segundo texto, Desmatamento no Brasil, uma questão histórica. Aí vai devagar um pouquinho sobre a questão do desmatamento desde a época do Brasil colônia, passando pela monarquia e indo até a república, tá bom? E no terceiro texto, é um texto mais atual, chamado Queimadas no Pantanal. Lembrando que para cada texto que eu estou colocando aqui no quadro, vocês pausem o vídeo para poder ler o texto, tá bom? E depois vocês continuem a aula. Antes de partir para as atividades, vocês ainda têm um texto 3 para leitura, né? Queimadas de 2020 equivalem à destruição dos últimos 6 anos. Vocês vão ler que somente a queimada desse ano equivale à destruição de 6 anos. É muita coisa, né? Então leiam os textos com muita atenção, porque é importante para que vocês formem opinião a respeito. E vamos então às atividades do nosso caderno pedagógico. A questão de número 1 está dizendo o seguinte: observem essa imagem. Essa imagem é uma pintura do Johann Rugendas, que foi um famoso pintor na época do Império. Ele pintava paisagens e costumes na época do Brasil Imperial. Essa pintura retrata qual período histórico? Eu acabei de falar para vocês o período histórico, né? Falei de Império ou falei de República? Letra B. Que tipo de intervenção humana está acontecendo nessa imagem? O que o homem está fazendo aí? A intervenção humana é o que o homem está fazendo. E a letra C, de acordo com o texto 1,
o que tem acontecido no presente que não é tão diferente do passado em relação ao desmatamento. Aí vocês vão ler essa informação lá no texto 1 e fazer essa comparação, tá? E colocar a resposta aí para o tio Márcio. A questão de número 2 está dizendo o seguinte: no texto 2, especialistas como biólogos e climatologistas afirmam que grande parte dos focos de queimadas, para não dizer todos, é causado por quais ações humanas? Vamos lá? É com vocês também, tá bom? E a questão de número 3? Releia o trecho abaixo. Mas não podemos esquecer que o dinheiro não é comida. Que a preservação ambiental é imprescindível. Escreva 2 maneiras de preservação ambiental que os homens podem usar para evitar as queimadas. Converse com seus pais e familiares e registrem a sua resposta aí no caderno pedagógico. O que é preciso que vocês saibam? Né? Que as queimadas existem, as queimadas e o desmatamento existe desde que Cabral chegou aqui no Brasil e só vem crescendo e nunca parou, tá? Houve redução em determinadas épocas, mas voltou a crescer e hoje nós estamos num patamar terrível de desmatamento e de queimadas no Pantanal, na Amazônia, na Mata Atlântica, nos nossos principais biomas de florestas, né? A lição que fica dessa aula, que vocês precisam de levar para a vida de vocês, é que vocês só vão ter água potável e de qualidade no futuro se vocês incentivarem as pessoas, ao invés de desmatar, plantar uma árvore. Comecem vocês essas pequenas atitudes. Plantem uma árvore perto da casa de vocês, no quintal da casa de vocês, no pasto do avô de vocês. Ambientalistas sempre falam, né? Biólogos sempre falam que a água, a planta, a árvore atrai a água. Enquanto a gente planta uma árvore, a gente está plantando a água. Você pode ter certeza que um lugar que é bem reflorestado, onde tem muita floresta, tem muita água. Porque a floresta, né, inteira, ela concentra a água no subsolo, ela mantém a água no subsolo, tá bom? E quando você tira a água, a árvore do local, se você derruba, desmata, queima, para vender a madeira ou para qualquer outra coisa, você está tirando do solo o ser vivo natural responsável em manter a água ali. Ou seja, a água escoa, vai embora, evapora, enfim. E o solo vai ficando cada vez mais pobre. Agronegócio é importante para manter a economia, mas desde que seja com responsabilidade e preservando o meio ambiente. Aguardo vocês na nossa próxima aula, crianças. Até lá!